Agora está no papel. A partir de 1º de agosto, farmácias e drogarias estão autorizadas pela Anvisa a realizar testes rápidos. São mais de 40. Mas como preparar a sua farmácia para realizar os serviços de acordo com a nova RDC, a 786? Eu te conto no decorrer do vídeo. Fica comigo, é logo depois da vinheta. Olá, você está no canal da Ascoferja no YouTube e eu sou Viviane Massi, jornalista especializada em mercado farmacêutico, e hoje vou conversar contigo sobre a autorização da Anvisa para a realização de testes rápidos em farmácias e drogarias. Mas antes, quero perguntar se você já é inscrito aqui no canal. Se você não é, inscreva-se agora para não esquecer e ative também o sininho das notificações para você ser lembrado quando a gente publicar um vídeo novo aqui. Se você preferir, este conteúdo está disponível em formato podcast, no Spotify e no Google Podcasts. O Ed Farmácia vai ao ar toda semana, sempre às terças, 19 horas. Depois de mais de 6 anos de expectativa, finalmente a Anvisa publica uma RDC que altera regras antigas e libera a realização de testes rápidos em farmácias e drogarias. Mas libera para todas? Lógico que não, somente aquelas que atenderem aos requisitos exigidos por essa nova RDC, que é a RDC 786. Quem explica em detalhes quais são esses requisitos, o que você deverá fazer na sua farmácia para oferecer testes rápidos, é o Francisco Rodrigues, advogado, diretor executivo de coordenação técnica e comitês na Abrafarma. Francisco, muito obrigada pela sua volta aqui ao canal. Eu que agradeço, Viviane, agradeço a você, à Ascoferja, ao Ed Farmácia, por essa oportunidade de vir aqui com vocês discutir um tema tão importante, tão relevante para o nosso setor. Finalmente, né, Francisco? Já falamos disso aqui em outro vídeo, inclusive vou até colocar aqui, já coloquei esse link que está aparecendo aqui, é de uma entrevista antiga que eu fiz com o Francisco sobre esse mesmo tema e finalmente estamos agora falando de uma coisa que é concreta, certo? Sim, falamos sobre isso em setembro do ano passado, né? E 8 meses depois aí da nossa conversa, aquela primeira conversa, finalmente a Anvisa publicou esse marco regulatório tão importante para a gente. Francisco, antes de trazermos as orientações sobre o que a farmácia deve fazer para ter os serviços, né, para oferecer esses testes rápidos, eu queria só entender quais normas a RDC 786 modifica. Me parece que ela modifica a 302 de 2005, que é a dos laboratórios de análises clínicas, e modifica também a RDC 44 de 2009, que é a RDC que vinha valendo, apesar de defasada, né? Ela autoriza poucas coisas na farmácia e na drogaria. São só essas duas normas que foram alteradas ou tem mais alguma alteração que você queira destacar? Não, ela, a RDC 786, recentemente publicada, agora em maio, né, de 2023, ela altera a RDC 44, né, de 2009, como você falou, na parte relacionada a serviços farmacêuticos, já que ela amplia, né? Então, houve a necessidade de ter essa alteração, ali por volta dos artigos 69, 70, 71, 72, que são os artigos da RDC que cuidam desse tema. Com relação a 302, ela revoga. Tá? A RDC 44 ela não foi revogada, ela foi alterada. A RDC 44 é que trata das boas práticas do comércio farmacêutico. A RDC 302 é que dispõe sobre os laboratórios de análises clínicas. Essa foi revogada, uma vez que a 786 reformulou todo esse processo agora. Sim, e aí acabou ampliando o leque de atuação das farmácias nesse setor, que é o setor de exames de análises clínicas. Exatamente. Tá. E quais testes estão autorizados agora com essa RDC? Bom, Vivi, a gente já fez aqui um levantamento, a gente tem mais de 40 testes, né, que são possíveis de realizar. Mas, assim, é um processo dinâmico, né, diante da rapidez do avanço tecnológico. Não são esses testes que vão permanecer eternamente. De acordo com como for mudando a tecnologia, novos testes poderão ser realizados em farmácia.
Hoje, o que a gente pode fazer, por exemplo, é beta-HCG, dengue, antígeno de dengue, perfil lipídico, PSA, teste rápido, dengue, Todos de Covid, Covid, né? Todos que Covid que a são gente já vários. faz, né? Isso, Covid que a gente já faz atualmente, dentre muitos outros testes, né? É lógico que assim, a gente não vai, nesse programa, ficar falando dos artigos da RDC 78000. O objetivo não é esse. O link para você acessar a resolução completa está na descrição do vídeo. Então é importante que você imprima, leia, sublinhe, leia novamente. O objetivo desse programa é falar sobre como a sua farmácia pode se organizar. Então a gente vai citar alguns pontos da RDC, mas não vamos detalhar aqui qual é esse escopo, qual é essa redação, combinado? Então, Francisco, a 786 ela traz uma classificação de serviço. Ela diz que a farmácia se enquadra no serviço tipo 1 de exames de análises clínicas. O que isso significa na prática? O que significa estar enquadrada no serviço tipo 1? Então, na verdade, são 3 tipos de serviço, tá? Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O serviço do tipo 1, que a gente se enquadra, as farmácias se enquadram, farmácias e consultórios isolados, tá? Não é só para farmácia, não. Tem o serviço do tipo 2, que é para posto de coleta, e o do tipo 3, que são os laboratórios de análise clínica, né? Laboratórios de anatomia patológica. O que Eu isso acredito, significa? então, que estar no serviço 1 deva ser uma classificação para os serviços mais simples de serem executados. Imagino. Exatamente. Essa classificação ela é importante porque estabelece, né, claramente as condições de estrutura, de licenciamento, né, tipos de exame que poderão ser feitos. Né? E aí ela facilita a homogeneização do entendimento, né, de possibilidades e responsabilidades das condições para a implantação do serviço. Né? Com o serviço, antigamente, a gente não tinha o serviço do tipo 1, então você teria que se enquadrar às normas atinentes a laboratórios de análise clínica, seria a RDC 50, com relação a ambiente de sala para serviços farmacêuticos e tal. E aí é uma coisa muito mais difícil para uma farmácia poder se adequar. Então, por isso que foi estabelecida essa regra com serviço de tipo 1, né, que fica uma coisa bem mais simples, né? E quais são esses requisitos do serviço tipo 1? Você pode citar alguns para a gente? Diagnóstico interno primeiro, né, para estabelecer um plano de ação. Hoje você já tem as salas de serviços farmacêuticos, né, que a gente já realiza os testes de Covid, então são bem mais simples, né, para realizar ter esse ambiente na sala. Todos os testes podem ser feitos nessas salas farmacêuticas que já estão montadas. Sim, como poder ser feitos na sala farmacêutica, né, e aí vai a depender agora da definição de vigilância, das vigilâncias sanitárias. Né? Uhum. Tem umas questões que eu até andei lendo, me parece que as farmácias, esses serviços, né, que é o serviço tipo 1, esses testes, me parece que eles só podem ser testes de leitura exclusivamente visual, utilizar apenas material biológico primário. Acho que essas são também algumas exigências do tipo 1, não são? Exatamente, você só pode realizar o serviço, né, tipo 1, quando você consegue fazer a leitura no próprio aparelho. Tá? E esse exame é um exame de triagem, não é um exame para diagnóstico, né? Para definir. Aí o paciente depois tem que procurar o médico para acompanhar o tratamento dele. Mas são exames de triagem, exame que o próprio farmacêutico, né, pode fazer a leitura no aparelho, não depende de um laudo. E tem que fazer todas as fases do teste, todas as etapas precisam ser realizadas no mesmo ambiente, não pode sair da farmácia, não tem uma coisa assim também? Exato, não pode, tem que ser tudo feito dentro da farmácia. Qual é o primeiro passo que essa farmácia tem que dar para se adequar? É preparar a documentação para realizar o serviço? Aí eu já aproveito para te perguntar que tipo de documentação a RDC 786 está exigindo. Necessário, primeiro de tudo, realizar um diagnóstico interno, né, para estabelecer esse plano de ação. Mas é importante destacar, né, que as empresas que possuem licença para serviços farmacêuticos,
né, farão uso desta estrutura, como eu já falei para você. Precisa somente incluir no documento sanitário atividade relacionada ao EAC. O que é o EAC? É o Exame de Análises Clínicas, né, que foi a nomenclatura utilizada pela resolução. Para quem já hoje, por exemplo, já tem a sala de serviços farmacêuticos e já tem licenciamento para essa sala, é só fazer uma adaptação. E então ela tem que fazer, a farmácia tem que procurar a vigilância sanitária do município e pedir para fazer a inclusão do serviço, dos testes rápidos no alvará de licenciamento, é isso? Sim, sim. Agora, todo esse processo ele está sendo discutido agora com a Anvisa e as vigilâncias sanitárias. A RDC 786 ela entrará em vigor no dia 1º de agosto. E por que ela deu essa vacatio legis? Exatamente para que agora possa ter um entendimento, né, entre a Anvisa, uma interlocução entre a Anvisa e as vigilâncias sanitárias, para que esse assunto possa ser definido e esse ter uma harmonização de como vai ser essa questão de estruturação. Eu ia justamente te fazer essa pergunta. Será que as vigilâncias sanitárias já estão preparadas para isso? Então tem esse tempo, porque a gente sabe, o Brasil é muito grande e por conta disso as vigilâncias sanitárias acabam atuando de formas diferentes de um município para outro, de um estado para outro, por conta de cultura e tudo mais. Como é que você acha que vai ser isso? Assim, você acha que as vigilâncias vão começar a pedir coisas que não estão na RDC? Ou você acha que elas vão se preparar e vão trabalhar de maneira homogênea, digamos assim, né? De maneira harmônica? Enfim, o que vocês estão esperando disso? A gente espera que sim, por isso, inclusive durante o debate para a aprovação da RDC 786, né, de COL, houve essa discussão entre os diretores, né, que precisa haver essa harmonização. Então, a gente entende que as vigilâncias agora façam, junto com a Anvisa, todo esse trabalho, né, de entendimento, né, de como vai ser a funcionalidade desse sistema. Hoje, não é uma coisa assim tão difícil, sabe, Viviane? Porque hoje a gente já realiza, as farmácias já realizam o teste de Covid dentro de uma sala específica. Foram testes realizados com toda a segurança sanitária, né? A gente não escutou, não há nenhuma reclamação de paciente de que teve problema com teste. Só os associados da Abrafarma realizaram mais de 20 milhões de testes de Covid, né, no período da pandemia. Então, isso é bem relevante. Eu acho que já dá uma ideia para as vigilâncias sanitárias, né, de que as farmácias hoje elas estão estruturadas para a realização desse serviço, desses testes rápidos. A pandemia acabou abrindo essa prerrogativa, né, Francisco? Por conta Sim. disso, vocês acham que a farmácia não vai mais encontrar tanta resistência na vigilância sanitária, né? A gente espera que sim, né? Tá. Tomara que esses serviços que a gente realizou com tanta competência possa ter deixado um legado para as vigilâncias sanitárias, né, de que realmente as farmácias têm hoje condição. E tanto tem condição que esse assunto na Anvisa foi discutido por 5 anos. Né? Na nossa última entrevista, como a gente falou lá no começo, falamos em 8 dias. No começo de setembro sobre esse tema, 8 meses depois, a Anvisa publica a norma. Então, é um assunto que já vem em debate há muito tempo, a área técnica da Anvisa tem bastante segurança, que realmente as farmácias têm condições de realizar todos esses outros serviços farmacêuticos, que a gente pode discutir depois numa consulta pública específica, que é a 911, que é a revisão da RDC 44, como a realização agora dos testes rápidos que está sendo franqueado às farmácias, por meio Então, dessa resolução. Ainda tem a possibilidade de sair uma revisão da RDC 44, então? Isso ainda vai acontecer? Sim, a gente espera que sim. Existe uma consulta pública em tramitação na Anvisa, que é a 911, que trata da revisão da RDC 44. Bom, não vou nem entrar nesse tema, senão a gente vai acabar saindo da nossa pauta. E o que acontece, só para deixar claro para o pessoal, a 786, ela só alterou a RDC 44 no que diz respeito a esses serviços, tá, de testes rápidos. Porque pela 44, as farmácias só podiam realizar
né, ao teste de glicemia capilar. Agora não. Agora a gente tem esses 40, mais de 40 testes aí que a gente pode fazer. E tem que ter cadastro no CNES? Na verdade, CNES é Precisa. Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Precisa? Isso, vai precisar ter. Você vai precisar reportar no CNES, né, na rede, né, de saúde, os exames realizados, né? Se tiver, inclusive, vacinação, que a gente também faz, né, o processo de vacinação, e precisa subir essas informações para o sistema de saúde. Então, as farmácias vão precisar ter CNES. Tá. Se a farmácia já tem uma sala montada, tudo preparado, sala montada, farmacêutico treinado, ela pode começar a fazer, a partir de 1º de agosto, ela pode oferecer os testes ou ela só pode oferecer depois que ela estiver com a documentação regularizada, atualização do alvará e CNES? Então, isso aí vai depender, né, de cada vigilância sanitária, né, quanto a esse início do serviço. Inclusive com protocolo do pedido, para alteração na licença sanitária, ou somente depois que publicar. Mas eu acho que, como eu falei antes para vocês, que, diante do histórico que a gente tem de eficiência, né, do serviço de testagem de Covid, eu acho que todo esse processo pode ser facilitado pela vigilância sanitária local. Mas vai depender muito de como a vigilância sanitária local vai fazer o entendimento, né, de documento, de licenciamento. Então, a gente espera que, durante esse período, até 1º de agosto, que vai ter essa interlocução, esse fórum aí da Anvisa com as vigilâncias sanitárias, haja essa harmonização e esse assunto seja resolvido. Sobre o local, a sala farmacêutica, a RDC 786 faz alguma exigência? Ela traz alguma exigência para essa sala? As condições estruturais não são diferentes das exigidas para a sala de serviços farmacêuticos, não. A gente já tem, né, as salas de serviço. A sala, pela RDC agora, pela 786, a sala deve ter no mínimo lavatório, bancada, mesa, cadeira de coleta, não precisa nem ser uma maca, basta ter uma cadeira de coleta. Instrumento de refrigeração exclusivo, que mais? Área de depósito de instrumentos e materiais, isso tudo já tem. Tá? As farmácias que hoje realizam os serviços farmacêuticos já têm tudo isso, né? Mas quem não tem? Vamos supor que a farmácia tem uma farmácia assistindo a gente que não tem nada, ela quer começar do zero. Ela tem que consultar quais normas para ela se adequar? 786, RDC 44, tá, que é a RDC dela, e a RDC atual, a 786. E aí a 13021, né, a 5991, que você precisa ter licença sanitária. Na licença sanitária vai ter que constar os serviços farmacêuticos que serão realizados, vai ter uma inspeção da vigilância sanitária na sua sala de serviços farmacêuticos para ver se está adequada, e se tem toda essa infraestrutura que está prevista na 786. Em relação ao treinamento do farmacêutico, existe alguma exigência específica da 786 para isso? Existe, tem uma seção na 786, é a seção 4, né, exclusivamente dedicada a esse tema, né? Mas que, não, na verdade, Viviane, ela não traz até nem muita novidade, né, nas rotinas e metodologias já praticadas e preparadas, né, dos farmacêuticos para os serviços prestados. Até porque esses farmacêuticos também já estão capacitados, já foram capacitados, tá, para a realização de alguns testes, como, por exemplo, testes de Covid. Testes de Covid é muito claro para a gente, né? Foi um marco, né, em toda essa mudança de serviço farmacêutico. Então, foi naquele momento difícil de pandemia e tudo. Então, o farmacêutico teve que se capacitar e teve que aprender realmente a lidar com esse processo. Então, acho que agora a coisa vem um pouco mais fácil. A farmácia, de acordo com a RDC 786, Francisco, a farmácia é obrigada a ter contrato de supervisão assinado com um laboratório de análises clínicas para oferecer os testes ou não precisa? Para realizar esses testes, tá, do tipo 1, não precisa.
tá? Que são esses testes de triagem. Agora, se a farmácia quiser realizar exames de maior complexidade, que requer instrumentos para leitura, aí ela vai ter que fazer um contrato com os laboratórios de análise clínicas, né, previsto na seção do tipo 3. E para a gente fechar, qual é o impacto que vocês esperam com essa nova RDC? O que você, né, e também a Abrafarma, o que vocês esperam que essa nova RDC vai trazer para o setor de agora em diante? Porque a gente está vivendo um novo momento, né? Muitas pessoas, eu conversei com muitas pessoas, Viviane, é um marco, enfim, isso a gente está esperando há muito tempo. O que vem agora, Francisco, a partir dessa RDC? Acesso, Viviane. Acesso à população ao sistema de saúde, a todo esse ecossistema de saúde. Acho que as farmácias, como estabelecimento de saúde, conforme previsto na 13021, pode apoiar muito o profissional farmacêutico, principalmente, que tem um papel extremamente relevante em todo esse processo, né, treinado, bem capacitado, né, vai poder ajudar bastante, né, no rastreamento e diagnóstico precoce de doenças, né, relevantes, né, que pode ser aí um marco aí na atenção primária à saúde da população brasileira. Que bom, que bom. Estamos todos muito felizes com essa nova fase que vem para a farmácia brasileira. Nós aqui também, eu acho que, na verdade, isso não é só uma vitória do setor, tá, do varejo farmacêutico, é um setor dos farmacêuticos também, e principalmente da população brasileira, né, que, com a capilaridade que as farmácias têm, nós falamos de 90 mil farmácias, é bem verdade que nem todas estarão habilitadas, né, a realizar esses testes, mas boa parte delas vai estar, sim, habilitada a realizar testes, e com toda essa capilaridade a gente vai poder oferecer bastante serviço, né, e dar acesso à população brasileira a esse sistema de saúde. E você que está assistindo a gente, que tem farmácia, conta para mim aqui nos comentários se a sua farmácia já está preparada para realizar testes rápidos. E se não está preparada, conta aqui para mim o que falta para você se preparar. Quem sabe a gente até não desenvolve uma outra pauta discutindo esse assunto. O que você achou da entrevista com o Francisco? Eu adorei, espero que você também tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe no seu Zap, no seu Facebook, para a gente propagar, disseminar essa informação para mais farmácias e drogarias Brasil afora. Francisco, obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Viviane. Estou aqui sempre à disposição do Ed Farmácia para ajudar. Acho que é um momento importante, né? A gente está falando sempre, é um marco, né? É um momento histórico, na verdade, que a gente está vivendo atualmente, né, com essa possibilidade agora de dar mais serviços, né, farmacêuticos, mais acesso. A gente já dá acesso a medicamento, agora acesso a serviço, né, e quem sabe daqui a algum tempo a gente vai voltar a conversar aqui, falando sobre a revisão da 44. Né, com certeza. E aí, além dos testes rápidos, a gente poderá até oferecer outros serviços, né? Bioimpedância, por exemplo, seria um serviço interessante que a gente pode realizar, dentre tantos outros serviços. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a revisão da RDC 44, é esse link que está aqui em cima, sugiro que você assista, foi até com o Cassiano Correr que eu fiz essa entrevista, já tem um tempinho, mas como a RDC, a revisão ainda não foi publicada, eu acho que essa entrevista ainda está valendo. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo programa, até lá, tchau, tchau.